uma presença sombria em Santana. O vento soprava com uma intensidade cruel naquela noite fria de inverno. A pequena igreja de Santana, localizada em um vilarejo esquecido nos confins da Romênia, parecia viva. Seus sinos tilintavam levemente, como se um peso invisível os perturbasse. O lugar era cercado por uma floresta densa, perpetuamente envolto em neblina. Os moradores costumavam dizer que o tempo parecia parar ali, que o sol mal atravessava as copas das árvores, criando um cenário onde a luz e a escuridão estavam sempre em disputa. Porém, nos últimos meses, algo novo se somou à atmosfera já sombria. Barulhos inexplicáveis vinham das árvores. Sombras se moviam sem razão aparente e gritos ecoavam pela vila. Gritos que faziam os moradores trancarem suas portas e rezarem com fervor renovado. No centro dessa escuridão crescente estava Anca Dimitrescu. Com apenas 22 anos, Anca era conhecida por sua beleza, um contraste gritante com o tom melancólico do vilarejo. Seus olhos castanhos brilhantes e o sorriso contagiante iluminavam os dias mais cinzentos. Ela trabalhava na pequena padaria da família, onde seus pães quentes e doces atraíam os poucos moradores que ainda tinham energia para sorrir. Porém, na noite de 17 de novembro, algo aconteceu que mudaria a vida de Anca para sempre e mergulharia o vilarejo em um abismo de medo e especulação. Anca desapareceu. Ninguém a viu sair de casa, nem ouviu qualquer sinal de luta. Durante 3 dias, toda a comunidade se uniu em busca da jovem. Vasculharam as florestas, os riachos e até os antigos celeiros abandonados que pontuavam os arredores. Nada. No 3º dia, já ao anoitecer, 2 lenhadores encontraram Anca às margens do rio principal, a cerca de 3 quilômetros do vilarejo. Ela estava coberta de lama, os olhos arregalados e fixos em algum ponto distante no horizonte, enquanto balbuciava palavras que nenhum deles conseguia entender. Quando se aproximaram, notaram que sua pele estava gelada e que suas mãos tremiam, mas o mais perturbador era a ausência completa de expressão em seu rosto. Anca, a jovem vibrante e cheia de vida, parecia ter sido esvaziada de sua essência. Quando voltou para casa, Anca não era mais a mesma. Seu comportamento tornou-se errático e assustador. Ela passava horas trancada em seu quarto, recusando-se a comer ou a interagir com a família. Algumas noites, os pais ouviam risadas vindas de trás da porta, risadas guturais que pareciam pertencer a outra pessoa. Durante o dia, Anca vagava pela casa, murmurando palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Seu pai, um homem cético, insistiu em buscar um médico da cidade vizinha. O diagnóstico foi claro: histeria. Mas a mãe de Anca, uma mulher profundamente religiosa, tinha certeza de que algo muito mais sombrio estava em jogo. Na semana seguinte, eventos inexplicáveis começaram a acontecer na casa dos Dimitrescu. Objetos caíam das prateleiras sem motivo aparente. Portas batiam no meio da noite. E uma vez, o espelho do banheiro apareceu estilhaçado, com fragmentos formando o que parecia ser um símbolo estranho. A família, desesperada, procurou o padre Andrei, o líder espiritual da vila. Andrei era um homem de poucas palavras, mas sua fé era inabalável. Ele aceitou visitar Anca, mas avisou que precisava observar antes de tomar qualquer atitude. Ao entrar no quarto da jovem, o padre sentiu uma presença pesada, como se o ar estivesse mais denso. Anca estava sentada na cama, os olhos fixos em um ponto do teto. Quando Andrei tentou se aproximar, ela virou a cabeça lentamente e o encarou com um sorriso que não parecia humano. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela falou em um latim perfeito: "Você acha que pode me tirar daqui? Você é fraco demais para isso." A voz era rouca e profunda, completamente diferente da de Anca. O padre recuou, mas logo retomou a postura. Ele sabia que não enfrentava uma simples doença ou distúrbio mental.
Algo muito mais sombrio estava habitando aquele quarto. Naquela noite, Andrei foi para a igreja e passou horas rezando e preparando os instrumentos para um exorcismo. Ele pediu ajuda a 2 homens da vila, Nicolai e Stefan, que concordaram em acompanhá-lo durante o ritual. Os pais de Anka, embora temerosos, também decidiram estar presentes. O ritual foi marcado para a noite seguinte, quando a escuridão estivesse completa e, segundo o padre, as forças do mal estivessem mais vulneráveis à luz divina. A igreja de Santana, com seus bancos de madeira envelhecida e suas paredes cobertas de velhas pinturas de santos, tornou-se o cenário de um evento que marcaria para sempre a memória de todos os presentes. Anka foi levada até o altar, onde foi amarrada a uma cadeira robusta. Sua respiração pesada preenchia o silêncio, enquanto os demais se entreolhavam, tentando reunir coragem para o que estava por vir. O padre Andrei começou o ritual entoando as palavras em latim, aspergindo água benta sobre Anka. No início, ela permaneceu quieta, mas conforme as orações se intensificavam, seu corpo começou a se contorcer violentamente. Um grito ensurdecedor ecoou pela igreja e todos recuaram instintivamente. Os olhos de Anka, que antes eram de um castanho profundo, tornaram-se completamente negros, como se um abismo tivesse tomado conta deles. A voz que saiu de sua boca não era mais dela. Vocês acham que podem me expulsar? Este corpo agora é meu. Por horas, o padre Andrei lutou contra a entidade. A cada oração, a presença demoníaca parecia se fortalecer, jogando insultos e ameaças em línguas que nenhum deles conseguia compreender. Velas foram apagadas por ventos que surgiam do nada. Sombras dançavam nas paredes, e o chão da igreja tremia levemente, como se algo tentasse emergir de suas profundezas. Mas Andrei não desistiu. Ele usou todas as suas forças, todas as suas preces, até que finalmente um último grito rasgou o ar e Anka caiu inconsciente. Quando ela abriu os olhos, algumas horas depois, parecia ser ela mesma novamente. O brilho de seus olhos havia voltado, embora estivesse ofuscado pelo cansaço e pelo trauma. Ela chorou, agarrando-se ao pai e à mãe, enquanto o padre Andrei limpava o suor de sua testa e agradecia a Deus por ter conseguido salvar uma alma. Mas a luta havia deixado marcas em todos. Anka levou meses para se recuperar completamente e nunca mais foi a mesma. Embora raramente falasse sobre o que havia acontecido, mencionava ocasionalmente imagens que ainda assombravam sua mente. Eu estava em um lugar escuro, tão escuro, e havia algo lá, algo que queria me levar. O padre Andrei, por sua vez, tornou-se ainda mais reservado. Ele começou a ser atormentado por pesadelos recorrentes, nos quais ouvia a voz da entidade rindo e sussurrando: "Eu sempre volto." Poucos meses depois, foi encontrado morto em sua casa, segurando um crucifixo. Sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco, mas os moradores sabiam que o peso de sua luta espiritual havia sido mais do que ele podia suportar. Hoje, a igreja de Santana permanece de pé, mas poucos se atrevem a visitá-la. Dizem que os sinos ainda tocam sozinhos nas noites mais escuras, como um lembrete de que o mal que foi enfrentado ali não desapareceu por completo. O nome de Anka Dimitrescu é sussurrado apenas com respeito e medo, pois todos sabem que ela foi ao inferno e voltou, mas que o inferno nunca se esquece de seus visitantes. O Enigma de Kalinovka. No coração de uma região remota da Ucrânia, a vila de Kalinovka era um lugar onde o tempo parecia ter estagnado. Casarões de madeira maltratados pelo clima, estradas de terra e uma igreja antiga com uma cruz de ferro enferrujada no topo. Ali, as vidas dos moradores eram simples, mas repletas de superstições. Entre colheitas e celebrações religiosas, havia histórias de sombras que andavam pelas florestas à noite
e sussurros vindos de lugares vazios. Para os locais, tudo fazia parte da vida em Kalinovka, até que algo mudou. Em uma noite sem lua, um incidente chocante abalou a rotina do vilarejo. Uma mulher chamada Nadia Petrova, de 37 anos, conhecida por sua gentileza e habilidades como curandeira, foi encontrada em seu quintal, ajoelhada diante de um poço antigo. Seus olhos estavam arregalados, fixos na escuridão, e sua boca movia-se incessantemente, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Seu marido, Vassili, foi o primeiro a encontrá-la naquela condição. Não consegui movê-la. Era como se estivesse presa ao solo, contou ele, ainda abalado, ao padre Dmitri, o líder espiritual da vila. Na manhã seguinte, Nádia foi levada à igreja. Sentada em um banco, ela parecia alheia a tudo ao seu redor, sua boca ainda murmurando palavras desconexas. O padre Dmitri, homem com vasto conhecimento das escrituras, observou atentamente. Suas palavras eram uma mistura de ucraniano antigo e algo mais profundo, uma língua que ele não reconhecia. Quando Vassili explicou onde a tinha encontrado, o rosto do padre empalideceu. O poço antigo, que ficava na borda da vila, era envolto em mistério. Diziam que, centenas de anos antes, uma jovem chamada Irina fora jogada ali durante uma caça às bruxas. Desde então, rumores de maldição rondavam o lugar. Os dias que se seguiram trouxeram mais terror. Nádia começou a exibir força descomunal, quebrando móveis com facilidade e uma velocidade inumana que assustava os moradores. Vassili relatou que, certa noite, acordou e encontrou a esposa parada ao lado da cama, olhando fixamente para ele. Quando perguntou o que fazia ali, ela respondeu com uma voz que não era a dela: "Estou esperando por você." Os moradores, após saberem dos estranhos eventos, pressionaram o padre Dmitri a tomar uma ação. Ele decidiu que um exorcismo era necessário. Dmitri era experiente, mas reconhecia a gravidade da situação. Ele enviou uma carta à diocese mais próxima, pedindo ajuda. Poucos dias depois, chegou o arcebispo Andrei, um homem de presença imponente, conhecido por seus anos de trabalho, lidando com casos semelhantes. Na noite marcada para o exorcismo, a igreja foi preparada como nunca antes. Velas foram acesas em todos os cantos, cruzes foram dispostas estrategicamente, e o altar foi purificado com água benta. Nádia foi trazida por Vassili e outros homens, que a seguravam firmemente. Sua resistência era feroz, seus gritos ecoando como os de um animal ferido. Quando finalmente foi posicionada diante do altar, ela cessou os movimentos e encarou o arcebispo Andrei com um sorriso perturbador. "Vocês realmente acham que podem me parar?" disse ela, em um tom que fez a espinha de todos os presentes gelar. A menção à jovem jogada no poço séculos antes fez com que o arcebispo interrompesse momentaneamente o ritual. Ele encarou o padre Dmitri, que estava visivelmente confuso. "A entidade está ligada ao poço", disse o arcebispo. "Temos que saber mais sobre o que aconteceu ali." Mas não havia tempo para pesquisas detalhadas. O ritual precisava continuar, pois a condição de Nádia se deteriorava rápido. Na última fase do exorcismo, Nádia emitiu um grito que parecia vir de outro mundo. Seu corpo ficou tenso e subitamente relaxou. Quando abriu os olhos, ela parecia confusa, perguntando onde estava e por que todos a encaravam com expressões de pânico. Vassili correu para abraçá-la, mas o arcebispo Andrei permaneceu cauteloso. "Nem sempre a batalha termina no primeiro round", ele disse. Nos meses seguintes, Nádia parecia recuperada, mas evitava o poço e qualquer menção ao que havia acontecido. A vila, porém, não esqueceu. Sussurros sobre o incidente espalharam-se, e alguns acreditavam que a entidade não havia desaparecido completamente. Moradores relataram ter visto sombras estranhas ao redor do poço à noite
e ouviram sussurros que pareciam chamar seus nomes. O padre Dmitri, marcado pela experiência, decidiu isolar o poço. Ele ergueu uma cerca ao seu redor e colocou um crucifixo grande na entrada. Mas, mesmo com essas medidas, ninguém ousava se aproximar. A histeria coletiva parecia inevitável, e Dmitri sabia que apenas o tempo diria se o mal havia sido realmente contido ou se estava apenas esperando por sua próxima vítima. O arcebispo Andrei voltou para sua diocese, mas deixou um aviso final. Nem todas as feridas espirituais podem ser curadas tão facilmente. Vocês precisam continuar rezando e protegendo uns aos outros. Sua partida deixou um vazio e muitos temiam que o mal retornasse. Hoje, a vila de Kalinovka ainda carrega as marcas do que aconteceu. O poço permanece isolado, mas em noites sem lua, dizem que ainda se ouvem os sussurros de Irina. Alguns acreditam que ela busca vingança, enquanto outros acham que é um aviso. Nádia, por sua vez, vive uma vida tranquila, mas seus olhos nunca perderam o brilho de algo que viu, algo que ela sabe que nunca poderá explicar completamente. A história de Kalinovka tornou-se uma lenda, mas os moradores sabem a verdade. Há lugares que carregam sombras tão profundas que nem o tempo consegue dissipá-las completamente. A maldição do mosteiro de Verkhoyansk. Nas montanhas geladas de Verkhoyansk, no extremo norte da Sibéria, encontra-se um mosteiro abandonado, cujas paredes ecoam lendas de horror. O lugar, conhecido como Mosteiro de Santo Arsênio, foi construído no século XVII para abrigar monges em busca de isolamento espiritual. No entanto, algo terrível aconteceu ali, transformando o refúgio de orações em um cenário de pesadelos. Hoje, apenas os mais corajosos ou imprudentes se atrevem a chegar perto. E foi essa coragem, ou imprudência, que levou Alexander Mirov, um documentarista russo, a explorar o local. Alexander era conhecido por sua série de vídeos sobre lugares assombrados, mas nunca havia enfrentado algo como o que o esperava em Verkhoyansk. Em uma fria manhã de novembro, ele e sua pequena equipe partiram rumo ao mosteiro, equipados com câmeras, lanternas e provisões. Guiados por Nikolai, um caçador local que conhecia a região, eles levaram quase um dia inteiro para chegar ao topo da montanha, onde o mosteiro se erguia, envolto em uma neblina quase sobrenatural. O prédio era imponente mesmo em seu estado de decadência. As torres estavam quebradas, e as paredes cobertas de gelo refletiam a luz fraca do sol. Ao entrarem, a equipe sentiu imediatamente o peso do lugar. As paredes estavam cobertas de velhas escrituras em cirílico, e imagens de santos adornavam o interior. Mas muitas delas estavam riscadas, como se algo ou alguém tivesse tentado apagá-las. Nikolai, que havia crescido ouvindo histórias sobre o mosteiro, avisou que não deveriam ficar lá após o pôr do sol. "O lugar muda à noite", disse ele, com uma expressão sombria. Enquanto exploravam os corredores gelados, Alexander descobriu o que parecia ser uma sala de oração secreta. Ali, o ar era mais pesado e havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo ou alguém. No centro da sala, uma mesa de pedra estava coberta com velas derretidas e antigos manuscritos. Um dos manuscritos, escrito em latim e russo antigo, mencionava rituais de exorcismo e fazia referência a um monge chamado Victor, que havia liderado o mosteiro durante um período de fome severa. Segundo os textos, Victor acreditava que a fome era resultado de uma maldição divina e começou a realizar rituais sombrios para expulsar o que ele chamava de espírito da escuridão. Porém, algo deu terrivelmente errado. Moradores locais contavam que Victor foi possuído durante um dos rituais. Ele teria matado outros monges antes de desaparecer nas profundezas do mosteiro. Desde então, o lugar foi abandonado e aqueles que tentaram explorá-lo
relataram ouvir gritos e ver sombras inexplicáveis. Alexander não se deixou intimidar por essas histórias e decidiu filmar na sala de oração durante a noite. Quando a noite caiu, a temperatura despencou ainda mais. A equipe montou seu equipamento na sala, mas assim que o relógio marcou meia-noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Um dos refletores apagou sozinho e Nikolai, que esperava do lado de fora, entrou correndo para avisar que ouviu passos ao redor do mosteiro. Alexander tentou acalmá-lo, mas não conseguiu esconder sua própria inquietação. Foi então que eles ouviram o primeiro som, um grito distante, vindo das entranhas do mosteiro. Ele era longo, desesperador e parecia se aproximar a cada segundo. A equipe congelou, tentando localizar a origem, mas antes que pudessem reagir, a porta da sala de oração se fechou com um estrondo. As velas na mesa de pedra acenderam sozinhas e a sala foi tomada por um cheiro de enxofre. No centro da sala, uma sombra começou a se formar. Era alta e disforme, como se estivesse lutando para assumir uma forma física. Uma voz gutural ecoou, repetindo palavras em latim que nenhum deles compreendia completamente. Alexander tentou filmar, mas a câmera falhou, exibindo apenas estática. A equipe gritava para sair dali, mas era como se a sala estivesse selada por uma força invisível. Nikolai, que trazia um pequeno crucifixo em seu pescoço, começou a rezar em russo. A sombra parou momentaneamente, mas logo soltou um grito ensurdecedor, fazendo com que o crucifixo caísse de suas mãos. Alexander, em um ato de desespero, pegou um dos manuscritos antigos e começou a ler em voz alta. As palavras pareciam causar reações na entidade, que recuava e se agitava violentamente. Finalmente, a porta se abriu, como se uma força tivesse cedido. Eles correram para fora, deixando tudo para trás. Ao chegarem ao lado de fora, perceberam que a neblina havia desaparecido, mas o mosteiro parecia mais escuro do que nunca. Nikolai se recusou a continuar e voltou sozinho para a vila, enquanto Alexander e sua equipe desceram a montanha o mais rápido que puderam. Dias depois, Alexander tentou revisar as filmagens, mas descobriu que todos os arquivos estavam corrompidos. As imagens capturadas na sala de oração mostravam apenas vultos e estática, como se algo estivesse impedindo a documentação da verdade. Apesar disso, ele decidiu compartilhar sua experiência com o mundo, alertando outros para nunca se aproximarem do mosteiro de Verkhoyansk. A história de Alexander espalhou-se rapidamente e o mosteiro tornou-se ainda mais temido. Alguns acreditam que o espírito da escuridão ainda vaga por seus corredores, esperando pela próxima alma ousada o suficiente para cruzar seu caminho. Outros dizem que a lenda foi apenas mais uma invenção para assustar os curiosos. Mas aqueles que conhecem as montanhas de Verkhoyansk juram que, em noites de inverno, ainda podem ouvir os gritos que ecoam daquele lugar amaldiçoado. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos sombrios como este. Você tem uma história de terror ou experiência paranormal para compartilhar? Envie seu relato para o nosso e-mail e ele pode aparecer em um dos nossos vídeos futuros. Não deixe de nos seguir também no TikTok e no Spotify, onde trazemos histórias exclusivas e diferentes para você se arrepiar onde quer que esteja. Obrigado por assistir e até a próxima noite de terror.